Celebrou-se ontem o Dia Nacional da Esclerose Múltipla, uma doença altamente limitante que afeta cerca de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal há mais de 8 mil doentes. Estão connosco na edição da manhã de hoje Susana Protásio, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e também José Val, presidente do Grupo de Estudos da Esclerose Múltipla, neurologista no Hospital Beatriz Ângelo. Doutor, muito bom dia. Também muito bom dia. Começo por si, até para, de uma forma muito rápida e sucinta, obviamente, relembrarmos um pouco que doença é esta, que muita gente possivelmente só conhece pelo nome, mas que só pelo nome já tem medo dela. Pois há um estigma muito forte, muito negativo em relação a isso. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crónica que afeta praticamente exclusivamente o sistema nervoso central e que determina o aparecimento de lesões a vários níveis do sistema nervoso central. E daí aparecerem os déficits que tanto caracterizam a doença, os surtos, as placas no sistema nervoso central que geram os sintomas. E essa evolução crónica, enfim, as manifestações podem regredir ou não e boa parte das vezes, ou quando a doença não corre bem, as pessoas vão acumulando incapacidade, que é isso que dá, enfim, as limitações e o estigma que todas as pessoas entendem. É claro que o cenário é muito diferente do que era há uns anos atrás. A doença afeta uma população muito jovem e, portanto, tem um grande impacto em termos individuais, em termos sociais, em termos... Pode aparecer por que altura da vida? A doença aparece, tradicionalmente, diz que entre os 20 e os 40 anos. Não quer dizer que não apareça antes ou depois, mas a grande maioria das pessoas a doença manifesta-se nessa idade, com um pico de incidência por volta dos 30. Portanto, gente em plena atividade, muitas vezes com grandes responsabilidades e com grandes ambições, que depois tem a ver com um problema crónico e que causa... Enfim, o dia-a-dia do doente passa a ser muito limitado? Depende dos casos, não é sempre necessariamente mau, cada vez é menos mau, porque a medicação, felizmente, nas últimas 2 décadas, um desenvolvimento enorme em termos de fármacos que permitem controlar melhor a doença, mas nunca é bom ter uma doença crónica imprevisível e que pode gerar algumas limitações físicas, não é? Portanto, físicas e cognitivas, e, enfim, é uma ameaça sempre permanente para quem está em plena atividade produtiva e que tem implicações familiares e importantes. Bom, isso remete-nos, Susana, para a questão do doente propriamente dito, das famílias, porque é uma doença que afeta também muito depois o círculo familiar. Em Portugal, estima-se que possam existir 8 mil pessoas com esta doença. É um número que se mantém estável ou tem vindo a aumentar? Ou a diminuir, não sei. É um número que tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar, por um lado, porque há cada vez melhores condições de diagnóstico e, portanto, cada vez conhecemos melhor o número de pessoas que têm a doença e o diagnóstico também é feito cada vez mais cedo, o que é fundamental para o controle da doença. Para todos os efeitos, não é uma doença que esteja em recessão, é uma doença que está cada vez mais bem controlada em termos de fármacos e de uma série de estratégias que existem para a pessoa viver com a doença, mas não é uma doença que esteja em recessão. Hoje em dia é um problema grave, porque afeta mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro e, como estávamos a falar, na medida em que afeta pessoas muito jovens, acaba por ter um lastro de impacto muito grande sobre as famílias, sobre a própria vida económica dessas pessoas, vida social, portanto a esfera de pessoas que afetadas pela doença é muito, muito grande. Para o doente português, o que é mais complicado hoje em dia? É ainda fazer essa gestão da doença e das limitações que tem, ou o acesso, por exemplo, à terapêutica? Não sei se é comparticipada, se não, se tem ajudas. A terapêutica específica da esclerose múltipla, os chamados modificadores da patologia, é efetivamente gratuita e é fornecida nos hospitais onde os doentes são acompanhados. Na realidade, todo o entorno da doença levanta uma série de outras questões que essas geralmente já não são comparticipadas de uma forma tão específica, são comparticipadas dentro das regras gerais do Sistema Nacional de Saúde.
Mas o grande problema da esclerose múltipla não vive só à volta do tratamento específico que as pessoas recebem através do Sistema Nacional de Saúde, mas de facto com todo o entorno legal, a nível das reformas, a nível da capacidade de trabalho que as pessoas ainda mantêm e deveriam utilizar para se manterem ativos e no regime de inclusão social e emocional. E aí temos grandes limitações, não está muito bem previsto o enquadramento destas situações em termos legais. Há muito trabalho a fazer aí. Para além disso, há uma série de outros apoios e de outros serviços que alguns... Há situações de despedimentos que possam estar relacionadas... Há situações de despedimentos. Ninguém lhe vai dizer objetivamente que despediu alguém porque tinha esclerose múltipla, mas de facto, por exemplo, a Associação, uma das áreas que tem de apoio aos doentes é uma área jurídica que é muito ativa nessa área, porque são sempre uns casos assim muito pouco claros, mas na realidade acaba por haver um certo afastamento, um ostracismo relativamente às pessoas que têm a doença, e que isso conduz com um agravar já de um estado emocional e de um estado de doença e de incapacidade e de cansaço extremo, porque essa é de facto a característica mais importante da doença, leva muitas vezes as próprias pessoas depois já a deixarem de trabalhar por sua iniciativa própria, mas foram empurrados para essa situação. Esperemos que no futuro essas situações todas venham a ser ultrapassadas. Doutor, muito rapidamente, é possível deixar uma palavra de esperança a um doente com Não, absolutamente. Eu sou muito otimista. Eu conheci a doença antes do tratamento e depois do tratamento. E há uma quantidade enorme de evidências que deixam perceber o benefício que os tratamentos têm em termos de controle da atividade inflamatória e, consequentemente, dos sintomas e das queixas relacionadas com isso. E avizinha-se para muito breve, enfim, mais fármacos que estarão disponíveis para poder ser úteis para o tratamento. Portanto, eu acho que o nosso principal foco é um bocadinho reduzir este estigma, dar a esperança às pessoas. Eu tenho a expectativa de que a esclerose múltipla possa ser uma doença crónica, perfeitamente controlável, enfim, sempre um bocadinho variável, pessoa para pessoa, mas que nós vamos conseguir ter uma capacidade de intervenção muito maior do que até aqui. Ainda bem que assim é. Portanto, Doutor, muito obrigado aos dois pela vossa presença aqui, também por este sinal de esperança.